1 Timóteo 1, 12 a 17. E o que eu quero compartilhar aqui tem a ver com uma palavra mais ampla e algo que eu tenho pensado e desenvolvido, mas que basicamente tem a ver com como o Evangelho ele é o caminho que nós precisamos percorrer também em termos de autoconhecimento. Então, Evangelho e autoconhecimento não são coisas que geralmente a gente vê sendo muito associadas. A gente vê Evangelho e autoajuda. A gente vê o Evangelho como algo que é visto como é um negócio importante para quando você começa a sua caminhada, mas quando você vai ler, por exemplo, um dos reformadores, João Calvino, ele fala que o conhecimento de Deus ele não pode ser desassociado do autoconhecimento. Se você cresce em conhecimento de Deus, você cresce em autoconhecimento. Se você cresce em autoconhecimento, isso invariavelmente vai te levar a conhecer a Deus. Qualquer conhecimento de Deus que não leva o indivíduo a se conhecer melhor, talvez não seja de fato conhecimento de Deus. E vice-versa. Pode ser que o indivíduo ele fale, cara, eu estou indo numas palestras, estou ouvindo fulano, estou pegando vários códigos. Mas eu estou me conhecendo melhor. Mas você fala assim, cara, mas o quanto que você tem conhecido de Deus? A pessoa fala, não, eu não na verdade, eu estou até me afastando disso. Cara, então você não está se conhecendo melhor. Você está, talvez, se amoldando a uma determinada coisa que tem a ver com os ídolos do seu coração, mas você não está se conhecendo de fato. Então, Evangelho e autoconhecimento são coisas que vão caminhar sempre juntas. Por quê? Porque o Evangelho é o caminho por meio do qual nós chegamos ao verdadeiro conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus não tem a ver com o quanto nós nos esforçamos para conhecer Ele, mas ele começa com o fato de que Deus, na sua graça e misericórdia, se fez conhecer a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que vem até nós. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de chegar até Ele, a não ser por meio da graça dEle mesmo. Então, aqui na passagem, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12, diz o seguinte: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por essa mesma razão que me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Então, quando a gente fala a respeito do Evangelho e quando a gente fala a respeito de se conhecer, eu particularmente, gente, eu gosto muito de histórias. Eu sempre gostei muito de ler ficção, sempre gostei muito assim de fantasia, de histórias, sabe? Eu não sei se você cresceu na igreja, mas eu não, então eu podia ler Harry Potter. Não era pecado, né? Então eu li Harry Potter, li Senhor dos Anéis, li um monte de coisa e, cara, eu sempre fiquei fascinado por esse mundo assim de
cara, de fantasia e de magia e de seres, sabe, místicos e coisas fantásticas. E hoje eu vejo, cara, o quanto que história é uma coisa que toca o nosso coração. Seja até, pode ser que você não curta fantasia, pode ser que você goste de ficção científica, pode ser que você goste de clássicos da literatura. Eu sempre gostei muito de ler e essas coisas sempre me fascinaram muito e eu gosto de muitos estilos diferentes. Mas, pensando sobre isso, eu lembrei de um livro que eu li há um tempo atrás, de uma autora chamada Ursula Le Guin. E esse livro da Ursula Le Guin chama O Feiticeiro de Terra-Mar. Calma, segura sua bandeira do Ministério de Dança Profética. Nesse livro da Ursula Le Guin, ela conta a história de um cara que você já sabe que futuramente ele vai se tornar um cara muito poderoso na magia, mas você vai acompanhar todo o desenvolvimento dele desde a infância e todos os desafios que ele vai encontrar nesse caminho. E uma das coisas que acontece é que ele começa a estudar magia, ele começa a aprender a usar aqueles poderes que ele descobriu desde muito novo, que ele tinha potencial. E enquanto ele está usando esses poderes, ele se vê diante de um desafio que tinha a ver com ele tentar fazer uma magia que ia além daquilo que ele tinha capacidade de lidar. E ele sabia que aquela magia era uma coisa que ele não deveria mexer, ele não deveria fazer aquilo ali estava além do poder dele, além do nível dele, como um aprendiz de magia. Mas mesmo assim ele decide fazer aquilo ali. E a magia nesse mundo, criado pela Ursula Le Guin, ela funciona da seguinte forma: todas as coisas que existem no mundo, elas têm o seu verdadeiro nome. E quando você aprende o verdadeiro nome das coisas, você ganha poder sobre aquilo ali. E quando ele faz essa magia que vai além das capacidades dele, ele libera um ser de uma outra dimensão, que é descrito apenas como uma sombra. Ele é uma sombra que sai daquele feitiço e começa a perseguir o protagonista durante o resto da sua vida. E essa sombra, ao persegui-lo, faz com que ele seja obrigado a se tornar cada vez mais forte, com que ele evolua nas suas habilidades. E conforme ele vai evoluindo nas suas habilidades, chega um momento que ele consegue descobrir o nome daquela criatura, mas demora muitos anos. É um processo muito longo. E ele perde muita coisa no meio disso tudo. Mas ao refletir sobre o livro, sobre o conteúdo que eu tinha visto ali, e é óbvio que o objetivo do livro não é falar sobre o Evangelho, não é falar sobre cristianismo, mas eu comecei a refletir sobre como, cara, a gente vê pessoas ao nosso redor, e esse era um questionamento que eu tinha muito no início da minha caminhada, era, cara, tanta gente que eu vejo caindo, se perdendo. E hoje em dia a gente tem várias vezes sido até surpreendido com notícias de pessoas que a gente considerava que eram gigantes espirituais, mas quando a gente vê, essas pessoas foram pegas por falhas muito comuns, falhas que às vezes têm a ver com lutas diárias que nós temos. E isso em mim dava um desespero, porque eu olhava para amigos meus que estavam se afastando da fé e, cara, aquilo ali era como se eu estivesse vendo assim, cara, parece que é uma onda que está chegando e ela vai me pegar. Parece que eu não vou conseguir me segurar, porque, cara, se eu estou olhando para pessoas que eu considero muito melhores do que eu e elas não estão resistindo, como que eu vou resistir a isso? E ao ler o livro, um tempo depois de eu ter lido, na verdade, eu comecei a pensar sobre como que esse sistema de magia que a autora criou pode ser uma analogia muito precisa para como que a gente lida com as coisas do nosso interior. Porque o jeito que aquele mundo funciona tem a ver com, se você conhece o nome daquela coisa, você tem poder sobre ela.
Mas tudo aquilo que você não conhece o verdadeiro nome oferece perigo para você. E quando a gente fala a respeito do pecado no nosso interior, grande parte da natureza pecaminosa está dedicada a fazer com que nós não conheçamos a nós mesmos, com que nós não saibamos com exatidão o que se passa no nosso coração, com que a gente não tenha categorias claras para descrever o que está acontecendo na nossa própria alma, e a falta dessas categorias, a falta desse conhecimento, faz com que nós nos tornemos reféns do que tem dentro de nós. Aquilo que você não conhece o nome, acaba tendo poder para te destruir. Acaba tendo domínio sobre você e não o contrário. E ao pensar e ao meditar sobre isso, eu comecei a perceber o quanto que isso daí tinha a ver com a história do próprio Paulo. Tem uma passagem na Escritura que me causava muita dúvida, não pela dificuldade exegética, mas pela dificuldade da língua portuguesa, porque a Bíblia que eu peguei para ler lá em casa era uma revista e corrigida da Lombada Vermelha, que as letras eram aquelas letras de máquina de escrever. E aí ela falava coisas, ela falava mister, que eu lia mister. A Bíblia falava assim, aí eu li assim, é mister que isso aconteça. Gente, que mister? E falava sirvusar, e todas essas linguagens aí complexas que você acaba falando, porque tem irmãos que falam em revista e corrigida, que aí complica um pouco mais. E eu lembro que eu lia uma passagem que era quando falava do encontro de Paulo com Jesus, e Jesus virava para Paulo e falava assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu falava assim, deve ser difícil mesmo. Eu não sei o que é, mas pela palavra parece um negócio complicado. Depois, entendendo e vendo versões que eram na língua portuguesa, que a gente fala, eu vi que assim, o que estava fazendo referência ali recalcitrar, basicamente dar coices. E aguilhões eram instrumentos que eram usados contra os cavalos para que eles se acalmassem e fizessem o trabalho que eles precisavam fazer. Então, quando o cavalo tentava dar um coice contra os aguilhões, ele se machucava. Então, o que ele fazia? Ele parava de dar coices. Quando Jesus fala isso para Paulo, ele está dizendo para Paulo, você está lutando contra algo que você não consegue lutar contra. Você está lutando contra alguém. E você sabe que você não tem como vencer. Porque esse alguém sou eu. E ali eu vi que havia um conflito no interior de Paulo. A Bíblia não dá tanto detalhe sobre isso. Mas existia um conflito no interior dele. E o conflito no interior dele, obviamente, tinha a ver com a fidelidade dele ao judaísmo. E, ao mesmo tempo, talvez até uma possível atração que Jesus exercia sobre ele. E até ele se render a isso, cara, ele provavelmente sofreu. Mas ele não só sofreu até se render, mas ele sofreu depois que ele se rendeu. Porque ele fala aqui nessa passagem, ele fala, olha, eu fui designado para o ministério, mas eu era alguém que blasfemava. Eu era alguém que perseguia. Eu era alguém que não merecia receber isso da parte de Jesus. E em outro lugar, Paulo vai dizer para a gente o seguinte, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. E às vezes a gente lê essa passagem, a gente pensa assim, cara, Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. E a gente pensa em situações que nós nos envergonhamos do Evangelho. A gente pensa assim, cara, eu fiquei constrangido de compartilhar o Evangelho com
com aquele meu amigo na faculdade, eu fiquei constrangido de falar do Evangelho para aquela pessoa no meu trabalho, eu fiquei constrangido na rua de falar a respeito de Jesus para alguém. Cara, eu vi que Deus estava me dando uma oportunidade. Só que Paulo não está falando disso. Porque o motivo para Paulo se envergonhar do Evangelho é maior, provavelmente, do que qualquer motivo que nós vamos ter um dia na nossa vida. Porque você tem que pensar que Paulo foi colocado por Deus como um apóstolo, como alguém que ia até as igrejas e pregava o Evangelho, e instruía a respeito da fé, e apontava presbíteros, e resolvia problemas. Mas em todas essas viagens de Paulo, você acha que quantas vezes ele encontrou pessoas que talvez elas mesmas, ou até suas famílias, foram perseguidas por ele? E numa reviravolta da graça de Deus, Paulo era o cara que tinha que estar ali orientando aquelas pessoas. Paulo era a pessoa que tinha que estar ali exercendo autoridade, sendo uma referência, instruindo. Você imagina como você se sentiria se você fosse em algum lugar para instruir a igreja, e talvez você já tenha tido uma experiência semelhante, que é, você vai em algum lugar e você está compartilhando o Evangelho, e de repente vem uma pessoa com quem você vivia uma vida de pecado. E você se vê numa situação assim, cara, eu preciso permanecer firme aqui, falando do Evangelho, e ao mesmo tempo, a figura dessa pessoa me condena. Será que Paulo não encontrou com pessoas que chegaram para ele e falaram, olha, você foi o responsável pela morte da minha família. E agora eu tenho que sentar aqui e ouvir você falando do Jesus que fez com que meus parentes fossem mortos pelas suas mãos. Mas Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo fala, olha, Deus me constituiu no ministério, mesmo eu sendo o principal dos pecadores. E o que Paulo ensina para nós aqui é que o Evangelho, ele vem até nós, não para que nós nos tornemos inconscientes do nosso pecado, mas para que a consciência do nosso pecado traga glória para Deus. Sabe, uma coisa que tem sido um peso no meu coração é o quanto a gente tem visto a igreja se render a um tipo de espiritualidade que tenta, de alguma forma, ser menos humana. As pessoas querem chegar a um nível de maturidade cristã, de intimidade com Deus, onde elas não se sentem mais pecadoras, onde elas não se sentem mais fracas. E a gente ouve isso da boca de pessoas que deveriam estar nos instruindo. A gente vê pessoas que são homens, mulheres de Deus, e a gente olha com admiração, e a gente ouve o que essas pessoas têm a dizer, e o que a gente recebe delas muitas vezes é o seguinte, olha, uma verdadeira espiritualidade, maturidade cristã não comete erros, não se sente fraca, não tem fragilidade. A gente estava conversando esses dias a respeito da ceia, e sobre o entendimento que a gente tem da ceia, de que a ceia ela não tem a ver com você não ter pecado e por isso poder participar do pão e do cálice. Mas, na verdade, como a gente vê que é comum em alguns lugares, as pessoas falam assim, eu não vou cear hoje não. Mas por quê? Não, porque eu tenho pecado. Cara, você tem que tomar cuidado com esse cara no dia que ele tomar. Aí você tem que ficar esperto com ele. E um amigo meu, enquanto a gente estava conversando sobre isso, ele falou assim, cara, acabei de lembrar de um negócio. Pô, fui para a igreja a vida inteira. E toda vez tinha alguém que não tomava da ceia. Por quê? Porque estava em pecado. Mas o pastor sempre tomava. Qual que é a conclusão que se chega? O pastor nunca peca. Ele nunca erra. E quando aqueles que nos lideram, ou aqueles que foram referências para nós, têm esse tipo de postura,
o que acaba ficando no nosso coração é, cara, eu preciso chegar nesse ponto em que eu não mais peco, em que eu não mais erro, em que eu não me sinto mais fraco. Mas a maturidade cristã na vida de Paulo não se parecia com isso. A maturidade cristã na vida de Paulo tinha a ver com ele entender: eu me considero o principal dos pecadores. E é exatamente por isso que maturidade cristã vem junto com humildade cristã. Não é uma falsa humildade em que a gente força para parecer humilde enquanto o nosso interior ferve. Esses dias a gente estava num evento lá em Montemor, e aí tinha uma menina lá que ela tinha acabado de chegar. E aí uma das obreiras lá veio resolver um negócio comigo. Então eu não moro mais em Montemor, eu moro em Campinas. Então tem muita gente em Montemor que eu não conheço. E essa menina tinha acabado de chegar lá para ser aluna de uma escola. Ela chegou para mim depois que o evento tinha acabado. E aí falou assim: eu não sei se você é daqui, mas é que eu vi que você estava conversando durante o tempo de adoração. Aí eu olhei assim, eu falei: caraca, tipo, não sei se você é daqui. Eu falei assim: caraca, eu ajudei a construir isso aqui. Tipo, quem deu o nome Convergência fui eu. E a menina vem falando: não sei se é daqui. Mas eu entendi, porque ela tinha tido uma percepção de uma coisa, e aí eu expliquei para ela, eu falei: não, ó, fulano veio falar comigo, porque tinha acontecido um problema e tal. E beleza, ficou tudo bem. Mas aí quando eu fui contar para os meus amigos, eu falei: cara, eu não tive o que fazer, eu tive que fingir que eu era humilde. Sabe, eu tive que adotar esse papel e explicar para ela e tal. Mas assim, às vezes a gente chega nisso, mas a verdade é que se a gente começa a conhecer o que tem no nosso coração, a gente não precisa de outro recurso para crescer em humildade. Se a gente começa a saber o que tem no nosso interior, quais são as nossas motivações, quais são as coisas que espreitam nos cantos escuros da nossa alma. E sabe por quê? Muitas vezes a gente não quer conhecer isso, porque a gente tem medo de que, se a gente conhecer o que tem dentro de nós, a gente não vai se sentir digno o suficiente de chegar diante de Deus. Isso é assim, a base da vida cristã que a gente acabou aprendendo a viver. E, gente, sabe por que a gente aprendeu a viver isso? Não tem a ver com um líder que ensinou errado, não tem a ver com um pastor que não pregava correto, não, tem a ver com o fato de que quem produz heresia e distorção da palavra não são os falsos mestres, mas é o nosso próprio coração. Tem gente que hoje está revoltada, falando assim: não, porque eu aprendi tudo errado, porque na igreja que eu participava eu falava isso, falava aquilo. Eu falei assim: meu amigo, você estava lá porque você queria. Você estava lá por vontade própria. E se o ensino errado encontrava ressonância no seu coração, é porque o seu coração é pecador. E a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que olhar para dentro de nós e começar a perceber que são exatamente as coisas que nós não sabemos dar nome, que estão à espreita para nos derrubar. São exatamente as coisas que habitam dentro de nós, mas que nós não conhecemos, que podem ter poder para fazer a gente cair. Mas conhecer o que está dentro do nosso coração não pode vir desacompanhado de conhecer a profundidade da graça de Deus no Evangelho. Você não vai crescer em conhecimento da graça de Deus se você não crescer no conhecimento do quão pecador você é.
Não tem como. Uma coisa está ligada à outra. Você precisa saber o quão ruim você é, para você saber o quanto Deus é bom. Porque quanto menos você perceber que você é mau, menos você vai ter capacidade de compreender que Deus é bom. A gente precisa abandonar essa espiritualidade que só demonstra força, que só demonstra perfeição, que não é afetada por nada, que não tem fraqueza. A gente precisa abandonar isso, porque essa não é a espiritualidade de Jesus. Jesus não teve problema, e ele era o Filho de Deus. Ele não teve problema em demonstrar sua fraqueza. Ele não teve problema em fazer conhecida a sua fragilidade. Ele não teve problema em que os seus discípulos vissem que ele estava angustiado. Pelo contrário, ele chamou eles para estarem com ele. E a gente tem comprado uma mentira, e a gente tem ouvido pessoas falando e pregando e contando histórias de pessoas que andaram com Deus no passado. E a gente acaba acreditando que assim, cara, eu só preciso me esforçar mais um pouco para chegar nesse nível. Ontem a gente estava conversando com uma galera aqui, e aí eu falei, cara, gente, a gente lê biografias e ouve histórias de homens de Deus, e a gente fala assim, cara, o John Wesley, cara, ele era tão disciplinado, que ele dormiu na escada, porque deu a hora. Eu falei assim, meu amigo, isso não é disciplina, isso é toque. John Wesley precisava de terapia. E talvez até de uns remedinhos. Não é normal isso. Mas a gente espiritualiza os exageros e as excentricidades de pessoas que andaram com Deus. E a gente acaba desprezando a humildade e o autoconhecimento e a capacidade de expressar, às vezes até para si mesmo, o que está pesando no nosso coração. Quantas vezes as pessoas espiritualizam as suas feridas e chamam isso de destino e chamado? Quantas vezes as pessoas transformam as lacunas que elas sentem no seu coração em algo que tem a ver com fazer alguma coisa para Deus? Mas a gente está muito preocupado em fazer alguma coisa para Deus, porque a gente não está conseguindo enxergar que o interesse de Deus não é naquilo que a gente pode fazer por Ele. Mas o interesse de Deus é simplesmente em nós. Ele não quer nada de você. Ele quer você. Ele não quer o seu serviço. Ele não quer a sua performance espiritual. Ele não quer que você seja a pessoa que ora não sei quantas horas por dia. Gente, vamos voltar para a Escritura. A Escritura não fica medindo o tanto de horas que ninguém passa diante de Deus, orando, intercedendo. A Escritura não usa isso como métrica para determinar o quão espiritual você é. A Escritura não estabelece performance e desempenho nas disciplinas espirituais como aquilo que vai dizer o quanto você conhece de Deus. A Escritura estabelece que o conhecimento de Deus transforma o nosso coração. E o conhecimento de Deus começa no Evangelho. E sabe o que o Evangelho tem para dizer? Cara, sabe todas as suas obras, boas e más, elas não significam nada. É isso que o Evangelho tem para dizer para nós. Ele tem para dizer que, cara, está vendo tudo isso que a gente está carregando aqui? Isso daqui para Deus não significa nada. Porque Deus não quer nada que a gente está carregando. Ele só quer a gente.
E talvez, entendendo isso, você vai se deparar com o fato de que você vai ter que confrontar coisas ruins dentro de você. Você vai ter que lidar com motivações ruins no seu coração. Às vezes tem uma galera mais nova que chega para mim e fala assim: cara, eu sinto um chamado de Deus, mas eu tenho medo de que as minhas motivações estejam erradas. Eu falo: cara, não fica com medo, elas estão. Você pode ter certeza. Porque a gente é maluco. Porque a gente quer fazer as coisas. Você quer entrar no ministério e ser pregador, porque você quer provar um negócio para o Jorginho, que estudou com você na 4ª série e te zoou. A gente é doido nesse nível. Nesse nível. A gente fica com coisas na nossa cabeça que a gente está querendo provar e demonstrar, e na verdade isso tem a ver com feridas que estão no nosso interior. Só que sabe qual é o problema? A gente não sabe dar nome para elas. E porque a gente não dá nome para elas, elas têm poder sobre nós. Porque Paulo não sabia o que estava acontecendo no coração dele. Ele foi por um caminho que só trouxe sofrimento. Ele tentou alcançar um nível que só fez com que ele se debatesse interiormente. Mas isso tudo mudou quando Jesus chegou. Mas sabe o que Jesus fez quando ele chegou? Ele não falou assim: Paulo, não, você é tão precioso, você é tão querido. Jesus não chegou para Paulo e falou assim: você é muito esforçado, muito disciplinado, só falta eu. A gente olha para as pessoas e fala assim: só falta Jesus. Gente, nós somos tudo um bando de porcaria. Um dos melhores louvores que eu já ouvi foi de um ministro de louvor chamado Patrick Maia, que na verdade é um cara que faz comédia stand-up. Porque ele era de igreja, e aí no final do especial de comédia dele, ele pega um violão e ele fala assim: gente, vamos cantar comigo. E aí a letra do louvor que o Patrick Maia canta é: Cristo, eu sou um bosta. E ele pede para o pessoal cantar: Cristo, eu sou um bosta. Bem worship. Cristo, eu sou um bosta. E todo mundo cantando assim. Eu falei assim: cara, é isso aí, cara. É isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque se a gente entende isso, tem um monte de coisa, um monte de problema que a gente tem que vai se resolver. Eu me converti tarde, eu me converti com 20 anos já. E eu sei o que é olhar para a igreja evangélica de fora. E eu sei que eu tinha amigos crentes, mas eu tinha um problema. Eu lia a Bíblia. Isso me atrapalhava profundamente em me relacionar com a igreja evangélica. Porque eu olhava para meus amigos que eram crentes, eu pensava assim: cara, eu preciso de ajuda. Eu estou todo zoado. Se eu encontrar, aí eu chamo eles. Porque o que eu via era orgulho, superioridade, mas na prática, o mesmo tipo de vida. Mesma vida desgraçada. Correndo atrás das mesmas coisas. Então, a gente precisa olhar para o Evangelho, mas para a gente olhar para o Evangelho, a gente vai ter que passar pelo tanto de coisa ruim que tem dentro de nós. A gente vai precisar permitir que Jesus ilumine o nosso coração, que Ele abra esses quartos escuros no nosso interior, mas quando a gente abrir aquilo ali, cara, a repulsa que vai causar vai fazer com que a gente tenha vontade de fechar. Vai fazer com que a gente queira fugir daquela realidade. Você já teve a experiência de, quando você era criança, talvez, estava brincando num lugar que era gramado, assim, e tinha uma madeira, né? Uma madeira, não uma mamadeira, tá?
e tinha uma tábua, alguma coisa assim, que já estava ali, há muito tempo. Choveu, secou, choveu de novo, e aquela tábua estava ali. E aí você teve a brilhante ideia de levantar aquela tábua, para ver o que tinha embaixo. E o que tinha embaixo? Um monte de bicho, e tinha larva, e tinha minhoca, e centopeia, um monte de coisa. E aí, qual que é a nossa reação, geralmente, quando a gente abre um negócio e tem isso? A gente solta. A gente larga aquilo ali, a gente quer distância do negócio. A gente simplesmente fala assim, eu não vou ficar mexendo nisso. A não ser que você era meio perturbado, mas pode. Aí você entenda o exemplo a partir da perspectiva das pessoas que são normais, que no caso não sou eu. Mas a nossa atitude era de repulsa e de querer fugir daquilo ali. E é isso que a gente vai sentir quando Jesus começar a mostrar o que está no nosso coração. Só que a gente precisa suportar para que a gente olhe para aquilo ali e entenda o seguinte: aquela situação debaixo daquela tábua só vai mudar quando você tirar a tábua e deixar o sol brilhar ali naquele lugar. Se a gente não tiver luz entrando nesses cantos escuros da nossa alma, essa podridão só vai avançar. E essa luz tem a ver com nós ganharmos consciência do que acontece no nosso interior, mas o próximo passo disso é que a gente abra essa consciência e compartilhe daquilo que acontece dentro de nós com aqueles que são nossos amigos de jornada. Gente, é impossível viver vida de comunidade sem evangelho. É impossível ter amigos de verdade dentro da caminhada cristã se as pessoas não têm acesso e conhecimento a respeito do nosso coração. Mas sabe o que é mais difícil ainda? É a gente conseguir conectar com as pessoas se a gente não encontrar com essa podridão interior e entender que o que nos sustenta é a graça de Deus. Porque quando a gente entende isso, a gente para de ficar avaliando as pessoas, medindo as pessoas, vendo se a pessoa ela é boa o suficiente para andar comigo. Se ela é boa o suficiente para eu saber assim, não, mas essa pessoa, eu acho que ela não é tão espiritual para eu fazer amizade com ela. Mas quando a gente conhece a nossa podridão, aí a gente tem um coração aberto. Aí a gente consegue ter amizade real. Aí a gente consegue demonstrar a nossa fragilidade. Aí a gente consegue, por meio do Evangelho, não ficar em um estado emocional mórbido por conta das nossas falhas. Mas a gente pode se alegrar na graça de Deus demonstrada na cruz. Porque a gente pode olhar para aquilo ali e a gente pode falar, cara, era impossível. Era impossível. A gente deveria ficar espantado com isso. A atitude do nosso coração ao saber de alguém que caiu não deveria ficar espantado com, cara, como que tal pessoa caiu? Nossa, mas eu fiquei sabendo que o cara orava 12 horas por dia. E ele caiu, como assim? Não, a nossa atitude deveria ser, cara, eu não sei como, eu não fui pelo mesmo caminho. Eu não consigo explicar. Eu não sei dizer o que é que faz com que eu não caia exatamente nesse buraco. A única explicação para isso é a graça de Deus. A única explicação para isso, conhecendo o meu coração, conhecendo as minhas tendências, as minhas inclinações, a única coisa que eu posso usar para explicar o fato de que eu não estou afundado no pecado, mas que o meu coração tem sido atraído para a presença de Jesus, é que Ele está fazendo isso em mim. E se Ele está fazendo isso em mim, eu posso descansar nele. Se Ele está fazendo isso em mim, nos meus momentos de fraqueza,
nos meus momentos de dor, nos meus momentos de incredulidade, eu posso continuar crendo. Eu sei que parece contraditório, mas a questão é que às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções dizem uma coisa e a palavra de Deus diz outra. Mas se a minha fé no Evangelho não está baseada na minha capacidade pessoal, ela está baseada na capacidade, no poder de Cristo, nos momentos em que eu me sinto incrédulo, eu posso olhar para Ele e saber que Ele me sustenta. Eu posso olhar para Ele e saber, cara, não depende de mim, graças a Deus. Graças a Deus, cara. Ainda bem que, assim, eu estou me sentindo mal e sem fé e sem esperança, e eu estou me sentindo assim, como se nada fosse dar certo, como se tudo tivesse perdido, eu estou me sentindo carnal, eu estou me sentindo, sabe, revoltado com algumas coisas, mas eu tenho a seguinte certeza: é Deus que me sustenta. E sabendo isso, eu posso chegar para o meu irmão e falar, cara, ora por mim, porque eu estou mal, cara. Estou mal, eu não estou conseguindo confiar em Deus e meus sentimentos estão uma bagunça e eu não estou sabendo lidar com certas situações da minha vida. E a única coisa que eu posso fazer agora é confiar que não depende de mim, que depende de Jesus. Mas enquanto eu confio em Jesus, eu também acesso a presença dele através dos meus irmãos. Através de demonstrar a mesma fragilidade que o próprio Jesus demonstrou com seus discípulos. Eu sei que eu não sou maior do que ele. E se ele teve essa atitude, cara, não sou eu que tenho que me mostrar mais forte do que ele. Mas eu preciso admitir a minha fraqueza. Eu preciso entender que por meio do Evangelho eu posso conhecer as profundezas da maldade do meu coração. E isso, ao invés de me deixar arrasado, isso vai me dar combustível para que eu possa confiar mais. Isso vai me dar combustível para que eu possa abrir mais o meu coração para os meus amigos. Isso vai me dar força para que, quando eu proclamar a graça de Deus, ela não vai vir acompanhada de um gancho que diz, olha, conhece aquele versículo? Faça a tua parte que eu te ajudarei. No caso, isso não está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia é que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O que está na Bíblia é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que está na Bíblia é que, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de cada pecado. A fé em Deus, ela é inversamente proporcional ao tanto de fé que nós temos em nós mesmos. Então não fica brigando para tentar parecer ou achar que você é perfeito. Deixa Deus guiar você para que o seu coração, ao conhecer essa sombra que te persegue, querendo te derrubar, que você possa olhar para ela e você saiba o seu nome. E você saiba que, por conhecer a sua própria miséria, você está guardado das consequências dela por causa do Evangelho, que nos perdoa, que nos transforma. Para terminar aqui, queria dizer o seguinte:
Teve um livretinho de um autor que me marcou muito há uns anos atrás. Ele fala do segredo da vida aos pés da cruz. E ele diz que muito do que a gente, às vezes, acaba experimentando como vida cristã é como se a gente fosse aquele cara que equilibra pratos no circo. Vocês já viram? Aquele cara que ele põe o prato girando em cima de uma varetinha e ele fica equilibrando aquilo ali. E ele falou o seguinte: a gente converte, a gente encontra com o Evangelho, e o Evangelho fala assim para a gente: você está perdoado dos seus pecados, cara. Você pode confiar em Jesus, e isso daí gera uma alegria, e a gente chega para adorar a Deus, e aquilo ali preenche o nosso coração. Só que aí daqui a pouco a gente ouve alguém falando assim, cara, da importância de ler a Bíblia. E aí quando a gente ouve a respeito disso, o que é que a gente faz? A gente transforma o conceito de ler a Bíblia em um pratinho que a gente tem que girar e ficar equilibrando. Só que daqui a pouco você vai e ouve uma outra mensagem falando a respeito da importância de ter uma vida de oração. Daqui a pouco você ouve a respeito da necessidade de evangelizar. Daqui a pouco você ouve sobre como que é importante você estudar a Bíblia, estudar teologia. Daqui a pouco você vai ouvir como que é bom, cara, que você vai crescer na sua vida cristã se você começar a servir. E que você tem um chamado, e que tem dons que Deus depositou sobre você. E o problema é que a gente vai transformando cada uma dessas coisas em um desses pratinhos que a gente vai girando. Só que chega uma hora que tem prato demais. E aí um deles cai. E quando um deles cai, às vezes ele derruba vários outros. E quando a gente deixa cair os nossos pratinhos, o que acontece? A gente fica frustrado, decepcionado. A gente se sente fracassado, indigno. E aí a gente faz um negócio, cara, que é impressionante o que a gente desenvolveu dentro da igreja evangélica, que é o seguinte: a gente entra num período, porque crente não acredita em purgatório, mas a gente tem a nossa versão. A gente tem a nossa versão. E a nossa versão implica em, olha, diminui um pouco a intensidade da adoração, porque você não está podendo. Então, talvez você chegava no culto, você pulava, você dançava, e aí, cara, você deixou cair os pratinhos. Você chega aqui, mas, tô dando um tempo. Não vou nem levantar a mão. Por quê? Deixa eu te contar, você está pagando penitência. É isso que você está fazendo. Era melhor você rezar uns Pai Nosso, Ave Maria. Você está simplesmente tirando um tempo em que assim, cara, Deus está de mal comigo. Eu vou dar uma segurada aqui. E, cara, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Você pode até pensar assim, cara, mas eu pequei, cara. Eu deixei de ser fiel, eu fiz várias coisas e, cara, como que eu vou chegar diante de Deus assim, nessa cara de pau? Então, mas o Evangelho é o que te dá aval para ser cara de pau. Tem gente que fala, cara, não pode falar muito da graça, porque as pessoas vão ficar sem vergonha. Falou assim, então, mas a graça vem para tirar a nossa vergonha mesmo. Para fazer com que a gente se aproxime de Deus sem constrangimento. Por isso a Bíblia fala para você entrar com ousadia. Porque você está chegando diante do trono da graça. Então o Evangelho não vem para melhorar a sua habilidade de girar os pratinhos. O Evangelho vem para derrubar todos eles mesmo. E falar para você, você não precisa performar diante de Deus. Eu não oro para cumprir a minha obrigação diante de Deus. Eu não tenho que orar. Eu posso orar.
porque eu me tornei filho. Isso não é uma obrigação que eu tenho, é um direito que eu recebi. É um privilégio. Eu não tenho que ler a Bíblia. Cara, eu posso ler a Bíblia e encontrar com a palavra de Deus. E ela pode preencher meu coração, e Deus pode falar comigo. Eu não tenho que evangelizar, eu recebi o privilégio de poder compartilhar das boas novas do reino. Mas uma coisa que tem ficado no meu coração é: a gente crê que uma igreja vai se levantar, que vai demonstrar a glória de Deus para o mundo, que vai ter uma vida de obediência radical, de santidade que faz queimar os olhos. Gente, não existe obediência radical sem liberdade radical. E a graça de Deus vem para trazer essa liberdade radical. E pode ser que a gente se preocupe assim: cara, mas não tem pessoas que vão fazer mau uso disso? E o que eu vou dizer para você é: sim, vão ter essas pessoas. E isso vai demonstrar que elas ainda não conheceram o Evangelho. Porque o Evangelho não vem para te pressionar a agir de uma maneira diferente. O Evangelho vem para transformar você de dentro para fora. Amém?